fazer uma pergunta, pastor Renato, em torno da questão da pregação, que transforma, que tem como evidência a transformação. A gente acredita que o Evangelho é poder de Deus para a transformação, para a salvação das pessoas, e eu acredito que, como foi bem falado aqui, não há nenhum tipo de transformação efetiva sem que o Evangelho seja pregado. Mas nós estamos vivendo numa época, né, em que a pregação do púlpito tem dado lugar a mensagens de autoajuda, né, mensagens tipo coaching, mensagens motivacionais e, por vezes, até mensagens em que você confunde a pregação com anedota, a pregação com entretenimento. Então, assim, e muitos pastores, por sua vez, eles têm sentido na pele, empregando o Evangelho genuíno, de forma fiel, em que talvez o seu público não seja tão parecido, tão semelhante com o público daqueles que estão pregando outra mensagem que não a mensagem do Evangelho. Então, que palavra o senhor daria a essas pessoas que têm e que devem permanecer fiéis à pregação da mensagem do Evangelho, doem quem doer, custe o que custar? Numa época politicamente correta, que é o tempo que a gente vive, nós somos cobrados a promover entretenimento, né? E o entretenimento geralmente vem pelo stand-up gospel, que é esse estilo de pregação, e você vê as pessoas dizendo assim, não, eu fui ao culto, ri muito, foi uma benção, né? Ou você tem a mensagem de autoajuda, que hoje tem sido protagonizada pelo coaching. E ele traz a ideia, lá no fundo, de que quem é o centro não é Deus, é o homem. E tudo desenvolve em torno disso. O que é um absurdo, uma falta de entendimento das Escrituras. O ministro do Evangelho, ele foi chamado por Deus para pregar somente o Evangelho e Cristo. E quando você prega a mensagem do Evangelho, você vai despertar a ira de muita gente, como também você vai despertar no coração daqueles aos quais o Espírito Santo já está trabalhando uma recepção à mensagem. Você vai ver as pregações de Paulo nas suas viagens missionárias, todas elas foram assim. Pessoas ouviam e não gostavam. Isso me faz lembrar daquele episódio que alguém pergunta o que esse parolheiro está falando, né? Essa palavra no original ela tem outro sentido, né? O termo é forte. Ela falou assim, o que esse vagabundo está falando aqui? Eu nunca quero ouvir isso, né? E essa geração não quer ver isso. Agora, o que eu digo aos pastores? Antes importa agradar a Deus e servir a Deus do que aos homens. Sejamos firmes na pregação genuína do Evangelho da Salvação Eterna. Ok, pastor. Dentro da palestra, o senhor nos apresentou a exposição bíblica dessa temática da transformação como essência da mensagem cristã. O senhor nos apresentou aqui 3 principais lições, né, na sua conclusão, apresentando o Cristo suficiente. Nós não temos o direito de mudar o Evangelho, que essa mensagem ela é de fato, ela é salvadora e transformadora. Nessa primeira lição, Cristo é suficiente. Naquilo que o senhor tem observado, na sua opinião, quais têm sido os principais substitutos de Cristo que as igrejas têm adotado, e qual o parecer do senhor em relação a isso? Entretenimento. Agora, isso tudo, cara, é bom só abrir um parêntese, porque quando você coloca conversão na frente de regeneração, não sei se o pessoal conseguiu captar o que eu quis dizer, você traz a ideia de que você pode convencer o cara a ser salvo, ou aceitar Jesus, né? Para que depois ele ele tenha regeneração. Então, se você, no fundo, entende que o cara tem condições de responder, e é um pouco até meio semi-pelagiano, né? Daquela coisa, não, o homem não foi ferido em toda a sua capacidade. Se você acha que você pode, então eu vou criar estratégias e estruturas para poder converter o cara. Depois ele é regenerado pelo Espírito. E aí você vai ver as pessoas usando muito entretenimento, né? O entretenimento gospel, que para mim
é um pecado grave. Por exemplo, esses stand-up gospel com humoristas que a gente vê hoje, para mim, isso fere o mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Está quebrando o mandamento. Usando o nome de Deus, não para a glória de Deus, mas para deboche, para piada. Então, entretenimento. Acredito que ainda a teologia da prosperidade e a confissão positiva, que ainda são bem firmes. A filha delas, que é a teologia do coach, que é o que mais cresce hoje. A psicologização da mensagem. Exatamente. A mensagem psicológica. E interessante que você vai ver pastores hoje deixando de estudar teologia para poder ir para a faculdade e aprender psicologia. Eu não vejo que a psicologia tenha ferramenta para curar ninguém. Ela pode ser um instrumento de diagnóstico de um problema, mas o poder está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, isso efetivamente tem mexido com o coração das pessoas de uma forma muito significativa e tem sido ingrediente, como eu falei na exposição, que a gente tem colocado na massa do bolo, que pode fazer até que o bolo cresça, mas ele não fica palatável. O pastor Eliado e o Lucas já vão falar, mas antes eu tenho só uma para a gente fechar essa nossa parte aqui, depois os nossos irmãos falarão. Só ampliando essa questão da psicologização da mensagem, em detrimento da mensagem expositiva do texto sagrado. Como você mesmo disse, a mensagem psicologizada, a psicologia, de uma maneira geral, ela não tem a resposta, ela pode ser uma ferramenta diagnóstica, ela não tem a resposta. E muitas mensagens psicologizadas, até esse advento da psicanálise no meio cristão, né, por parte dos pastores que buscam isso, as pessoas até falam que a mensagem está dentro de você, a transformação, tudo que você precisa para mudar está dentro de você. É isso aí. Só que a gente sabe que é o conteúdo do Evangelho que transforma. Isso aí fere uma doutrina fundamental, que é a doutrina da depravação total. Então você vai ver as pessoas dizendo que o homem é fruto do meio, e aí acabam concordando com John Locke, com Jacques Rousseau, de que o problema do homem é o meio que ele está, que se ele for bem instruído, ou dependendo do lugar que ele vive, ou qual a educação que ele recebe, ele não vai ser tendencioso ao pecado, o que é uma inverdade. Então, quando você fere pressupostos doutrinários lá no começo, por exemplo, como o pecado original, as consequências do pecado original, e a doutrina da depravação total, e você semi-pelagiana ela, né? Você diz que o homem não foi totalmente maculado na sua capacidade de responder a Deus, você pode dizer para ele o seguinte: não, você tem coisa boa, e você tira essa coisa boa de você, que você vai ter uma vida feliz, e você vai ter uma vida próspera, plena. Que é uma resposta que coaduna com o hedonismo, que é a filosofia reinante no nosso tempo. O hedonismo é uma filosofia que leva as pessoas a quererem ser felizes, né? E nessa perspectiva, tudo gira em torno dela. Então a gente vê que a sociedade ela é extremamente humanista, antropocêntrica, e a igreja tomou esse caminho porque algumas coisas lhe faltaram. Primeiro, pastores capacitados para poder lutar contra isso, né? Os pastores são fracos de Bíblia, na sua maior parte, e fracos doutrinariamente. Se você pedir para os pastores explicarem a doutrina da depravação total, como a doutrina da regeneração, da justificação, da eleição, a maioria não sabe explicar. Não. E aí você não tem argumentos, automaticamente a pressão é grande, e aquilo que Paulo diz, o sujeito não deveria se conformar com esse século, acaba tomando a forma desse aion, desse mundo, e passando a ter uma percepção absolutamente equivocada do Evangelho. Então, pastor, o senhor concordaria que dentro daqueles ingredientes, né, que têm sido usados pelas igrejas para substituir a suficiência de Cristo, poderia dizer que todos eles poderiam se resumir em substitua Cristo por você mesmo? Faça aquilo que você... Sim, porque a questão é sempre essa, né?
Esses dias eu vi uma historinha muito interessante. Você pega um cachorrinho e aí você faz carinho na barriguinha dele, a sensação que ele vai dizer é o seguinte: esse cara é o meu Deus. Quando você pega um gato e faz carinho na cabeça dele, ele vai dizer: eu sou o Deus dele. E é exatamente isso. A gente está pregando um evangelho que os papéis são invertidos. Então você tem a doutrina do decreto espiritual, que vem da confissão positiva, da teologia da prosperidade, agora o coaching. Então você monta a tríade do mal, né? Que de certa forma tem feito com que a igreja evangélica brasileira se sinta combatida. Sei que a minha pergunta é um pouquinho das duas, do pastor Felipe e do pastor Joel. Eles fizeram uma pergunta de modo bem técnico, eu vou fazer mais direto. E eu sei que o assunto é muito amplo também. Mas o irmão é um pregador, pesquisador, sem dúvida, com muita experiência no Brasil e até fora do Brasil. Não nomearia algumas causas por que nos cultos não se pregam mais, ou está se pregando muito pouco, contra o pecado, de modo direto? Sim, para mim a razão fundamental é o abandono das Escrituras. 50,66% das estatísticas dizem que os pastores não leram a Bíblia toda. Melhor, 50,66% dos pastores nunca leram a Bíblia toda. Se os pastores não leram a Bíblia toda, que são os crentes? A igreja ela abandonou a pregação. Ela abandonou a escola bíblica. A chamada escola bíblica ela está em decadência no Brasil. Hoje você vai ver, em média, 30%, 40% em alguns lugares. Talvez em algumas cidades mais para o interior você consiga ter um pouco mais de pessoas. Cidades praianas, na época do verão, é um problema, é uma dificuldade. Então você vê, as pessoas elas não querem mais estudar a Bíblia, porque elas querem um evangelho pragmático. Ou seja, faça e acontecerá. Haja e você vai ter. E as coisas não funcionam como uma receita de bolo. Então, pastor, eu acho que o principal motivo é que nós abandonamos as Escrituras. A minha pergunta ela vai fugir um pouco desse eixo que a gente está conversando até agora. Na sua exposição, a gente viu, claro, um homem, Cornélio, centurião, com uma necessidade, uma sede de Deus. E por outro lado, a gente vê o Espírito Santo impelindo um homem a chegar até Cornélio, um homem Pedro. E a gente viu que entre um e outro havia assim uma barreira cultural, né? Uma barreira até grande. Aí vem a minha pergunta. De vez em quando a gente se esbarra com barreiras culturais, quando a gente está no meio de outros povos e até para anunciar o Evangelho. E às vezes nos é servido coisas para comer ou beber que vão ao contrário daquilo que nós praticamos aqui em nosso Brasil. E se a gente não participar, às vezes, daquela mesa, as pessoas se sentem até ofendidas. Como nós poderíamos ter uma saída para que pessoas assim não ficassem ofendidas e a gente pudesse transmitir o Evangelho de Jesus na sua integridade? Olha, eu viajo no mundo todo e tudo que me oferece para comer eu como. Não tem nenhum problema. Nada tem poder sobre a minha vida. Então, o que me oferece para eu comer, eu como. Agora, se eu chego numa casa e eu sei que aquele alimento, por exemplo, lá no Peru, né, quando eu estive mais de 10 vezes lá pregando, você chega numa casa, alguém te oferece uma comida, uma bebida, que é para comemorar e celebrar os mortos, se eu sei disso,
e eu não vou fazer para evitar qualquer tipo de tropeço de quem quer que seja. Se eu tomasse, nada me faria mal, mas não convém a um crente, a um cristão, nesse momento, fazer disso uma prática a fim de que não escandalize ou tropece quem quer que seja. Amém, meus irmãos? A gente vai parar por aqui, né? Mas amanhã a gente vai continuar. Agradecemos aí ao pastor Renato, né? Pastor Joel, que Deus abençoe também, pastor Iago.